Bom, gente, iniciando mais um tema de discussão do clube de revista aqui da Unidade Neonatal do Hospital Júlio Kubitschek. Esse é o quinto tema do ano. Hoje vai ser a descrição de um estudo observacional retrospectivo. A ideia é a gente variar os tipos de estudo e variar de acordo também com o objetivo do estudo. O último estudo foi comparando métodos de tratamento e hoje a gente vai fazer um estudo retrospectivo comparando fator de risco para a doença, tá bom? Então, iniciando a falar, hoje o tema é a respeito de displasia de quadril em prematuros. Esse artigo foi publicado numa revista bem legal, comparando a displasia de quadril em prematuros nascidos de posição pélvica com o neném termo que nasceu de posição pélvica, tá? A introdução do artigo fala que a posição pélvica é predisponente para a displasia de quadril, devido ao tempo de extensão do joelho, forçando a articulação do quadril. O objetivo do artigo seria, então, avaliar se o fato dos prematuros serem expostos a menos pressão no útero e por menos tempo faria com que a posição pélvica fosse menos danosa. O estudo compara a incidência, então, de displasia de quadril. Tá? Essas iniciais aqui de displasia de quadril são em inglês, tá bom? Então, se compara a incidência de displasia de quadril em neném termo e neném prematuro, que estava em posição pélvica através do diagnóstico por ultrassom do quadril com 6 semanas de idade gestacional corrigida, raio-x com 4 meses de idade gestacional corrigida, e separou os grupos de acordo com a idade gestacional. Lembrando que a recomendação da AP para vigilância de displasia de quadril em bebês com fatores de risco independe da idade gestacional de nascimento. No finalzinho da apresentação do artigo, eu vou dar uma aula rápida a respeito de revisão a respeito da displasia de quadril e das indicações de ultrassom. Os métodos, então, foi um estudo observacional retrospectivo, incluindo todas as crianças nascidas de posição pélvica entre 2005 e 2016, neste King Edward Memorial Hospital, que fica na Austrália, e os nenenzinhos que foram admitidos na UTI com posição pélvica, todos eles foram incluídos no estudo. Então, os métodos. Você pegava lactentes nascidos pélvicos, independente da idade gestacional, e seguiram ele pelo protocolo do hospital. O protocolo incluía exame clínico no período neonatal, com manobra de Barlow e ortolane, follow-up com ortopedista pediátrico, ultrassom de quadril com 6 semanas de idade gestacional corrigida, e novas imagens conforme a demanda. Tá? Ultrassom de quadril e raio-x com 4 meses. Excluídos os bebês que tinham outras malformações musculoesqueléticas, foram nascidos fora do hospital com displasia de quadril teratogênica. Os registros radiográficos que foram considerados para a displasia de quadril foi o ultrassom com classificação 2C de Pirat ou pior, ou ângulo acetabular com a cobertura da cabeça do fêmur anormal para a idade raio-x ou pela idade de sexo pelo raio-x de quadril com 4 meses. E as crianças foram divididas de acordo com a idade do nascimento, de 23 a 27 semanas, 28 a 31, 32 a 36 e maior que 37 semanas. Os resultados. Um número expressivo de crianças nascidas de posição pélvica, 1.322. Eles excluíram 178 crianças que ou não conseguiram realizar o exame radiológico no tempo adequado para o estudo, ou que eles não foram nas consultas adequadamente do follow-up. Tá? Displasia de quadril foi diagnosticado em 12% das crianças, e a incidência da displasia de quadril nos prematuros foi até um pouco maior do que a incidência de displasia de quadril nos nenéns a termo. Na discussão do artigo, eles falam que um dos defeitos do artigo foi a inclusão de poucos nenéns a termo, porque foram todos nenéns que foram admitidos na UTI, como é uma UTI de nível terciário, que eles têm uma quantidade maior de admissão de prematuro do que de neném a termo. Eu acho que como a ideia era provar a incidência de displasia de quadril em neném prematuro, sendo semelhante a neném de termo, no final das contas o dado ele até foi mais benéfico. Esse fato foi mais benéfico para o estudo do que se fosse o contrário. Se o número de termo fosse muito maior que o de prematuro, eu acho que a análise ia ser prejudicada. Então, pelo resultado do estudo, a idade gestacional não influenciou no risco de displasia de quadril quando comparado gênero, oligodrâmino e peso de nascimento. Tá? Esse aqui é o quadro sobre a disposição das idades gestacionais de acordo com as características, peso de nascimento, modo de via de parto, oligodrâmino, e
não teve diferença esteticamente significativa a respeito disso. Tá? Então, sobre os resultados do artigo, aqui estão as idades gestacionais, que foram os grupos que foram selecionados. Né? Aqui são as alterações, né, sugestivas de displasia de quadril. Então, alteração do ultrassom maior que 2C de Graf, né, alteração do raio-x, displasia ao raio-x, necessidade de alguma intervenção, como, né, necessidade de uso de suspensório de Pavlik, ou necessidade de operação de intervenção cirúrgica, né? E o valor de P, ele é não significativo para todas as idades gestacionais e todos os quadros de diagnóstico de displasia de quadril. Então a gente vê que, pelo artigo, a idade gestacional não influi na incidência de displasia de quadril. Ela é semelhante. Então a discussão. O estudo mostrou que os pré-termos têm risco de displasia de quadril comparável ao termo quando eles são nascidos de posição pélvica. Não houve diferença quanto à idade gestacional ou necessidade de intervenção. E metade dos bebês com necessidade de intervenção tinha ultrassom normal com 6 semanas de idade gestacional corrigida, justificando a necessidade do raio-x com 4 a 6 meses. Esse dado aqui eu achei interessante porque, apesar das recomendações de fazer ultrassom, né, eu vou falar qual que é a recomendação da Associação Americana de Ultrassom e da AP, né, a sensibilidade do ultrassom para displasia de quadril foi só de 50%. Uma sensibilidade muito baixa, né, mas é um exame de muito fácil realização, que não dói, né, para o paciente. Então, eu acho que não exclui o exame pela sensibilidade baixa, né, e esse foi o dado do artigo. Da avaliação no estudo, né, avaliação própria do autor, os pontos negativos, né, é a avaliação do raio-x, a avaliação clínica por ortopedistas diferentes. Eles escrevem no início do artigo que os ortopedistas que olham são experientes, que eles têm pelo menos 3 anos de prática, né, mas pelo fato de serem médicos diferentes, olhando pacientes diferentes, obviamente o registro pode ficar um pouco diferente e a avaliação do raio-x ela pode diferir de uma pessoa para outra. Tá? E o pequeno número de bebês a termo comparado com o número de prematuro, que no meu ponto de vista não acho que interferiu na qualidade do artigo não. Tá? E os pontos positivos foi o N amplo, realmente a quantidade de neném nascido de posição pélvica nessa unidade foi muito grande, então isso beneficiou o estudo. Né? E um ponto positivo foi o follow-up bem feito, com segmento com ortopedista pediátrico, com segmento do número muito grande dos pacientes deles, né? De acordo com a recomendação, né, do protocolo deles lá, que é muito baseado na AP, e o segmento com ultrassom e raio-x de pelve. Tá? Na análise do artigo, é um artigo retrospectivo, né, observacional, que para o objetivo dele foi muito bem desenhado esse estudo, porque, né, para poder avaliar fator etiológico de uma doença que, apesar de ter uma incidência, né, que é significativa por causa das sequelas que vão ter na doença, né, no número absoluto de casos não é tão grande. Então, o ideal é você realmente pegar os pacientes que, né, tiveram esses casos e avaliar o fator etiológico deles, né, separadamente. Para isso, o estudo retrospectivo é muito bom. Né? É diferente dos outros estudos que a gente avaliou, que são estudos para comparação de tratamento, né? Que estudo para comparação de tratamento realmente teria que ser um ensaio clínico, né, randomizado e prospectivo, não retrospectivo. Né? Então, eu acho que os autores foram felizes na escolha do desenho do estudo, e eu achei que foi um estudo muito, muito, muito bom, com um N significativo, e que ressalta para nós a importância de a gente não desconsiderar o nascimento de posição pélvica nos nossos nenenzinhos prematuros que chegam dentro da unidade. Agora eu vou falar rapidamente um resumo sobre displasia de quadril. A aula ela incluiu uma pequena aula a respeito do ultrassom de quadril, mas que eu vou passar um pouco mais rápido a respeito disso para poder não passar do tempo proposto da aula. E numa oportunidade futura eu falo um pouco a respeito do ultrassom de quadril mais a fundo. Tá? Então, em neonatos, normalmente tem uma flacidez do quadril e maturidade do acetábulo. Os aspectos mais importantes do exame clínico do nenenzinho é a instabilidade do quadril, né? E em crianças maiores, a limitação de movimento. As manobras que a gente faz no período neonatal, manobra de Ortolani e de Barlow. A manobra de Ortolani consiste na redução da luxação, né? Então, você prediz que o quadril luxado é redutível. E a manobra de Barlow consiste em sentir o deslizamento da articulação. Prediz se o quadril é subluxável ou deslocável.
Então essa é uma foto das manobras, né? A maior parte das vezes a gente faz uma manobra junto com a outra, né? A manobra de Barlow a gente pressiona um pouco para baixo, né? Um menino que está com as pernas já, né, abduzidas, então a gente fecha a perninha pressionando um pouco para baixo, né? Então a gente luxa o quadril nessa manobra. E na manobra de ortolânia a gente puxa um pouquinho a perninha para fora, né? E para cima. Aí com isso a gente coloca o quadril do menininho no lugar. Quando a gente sente, né, o clique, o exame ele foi positivo, né, e a gente não fica repetindo esse exame, obviamente, porque a gente não vai ficar luxando o quadril da criança e fazendo a redução da luxação, porque isso é doloroso. Né? O menino tem que estar tranquilo, tem que estar numa posição neutra, não pode estar chorando, não pode estar irritado, não pode estar puxando a perna, né? Não adianta tentar fazer esse exame com a criança agitada. O teste de Galeazzi, ele mede a altura do joelho quando o paciente está em decúbito dorsal e os pés alinhados, né? Esse exame aqui, eles são para lactentes maiores e para criança, né? Mas quando esse exame aqui está alterado é porque o paciente já passou do tempo já de ter tido a intervenção. Lembrar que a combinação da manobra de ortolânia e de Barlow tem uma especificidade de até 99% e uma sensibilidade de cerca de 90%. Como a sensibilidade ela é um pouco menor do que a especificidade, não necessariamente o exame normal vai ser um paciente normal. Né? Você tem uma ênfase na recomendação da AP que você deve fazer o segmento dos pacientes que têm fatores de risco até eles começarem a andar, para não correr o risco da gente ter feito o exame, né, e o exame está normal, a gente considerar que o paciente não tem problema nenhum, quando na verdade pode ter. Tá? Então, a conduta, se os testes que a gente fez clínicos foram positivos, você tem que caminhar direto para o ortopedista pediátrico. Se os testes foram inconclusivos, paciente chorando, irritado, normalmente você reavalia em 2 a 4 semanas. E se os sintomas começarem a partir de 4 semanas, né, ou se o menino mais de um mês, né, ele tem um clique no exame, ou se ele tem fatores de risco, né, o ideal seria fazer exames de imagem. Os fatores de risco, então, posição pélvica principal, história familiar de displasia de quadril e o exame clínico alterado. Lembrar da reavaliação clínica da criança até ela começar a andar. Tá? O ultrassom de quadril, né, eu não vou discorrer muito a respeito dele, tá? Mas essa aqui é uma foto do que a gente vê do ultrassom de quadril. Esse aqui é o ilho, a gente traça uma linha reta no ilho, né? Aí dessa linha reta a gente traça uma aqui no teto do acetábulo, aqui forma o ângulo alfa, em cima o ângulo beta, e a gente vê a quantidade da cabeça do fêmur que está coberta pelo acetábulo. Né? As indicações do ultrassom pelo Instituto Americano de Ultrassonografia, né? Se você tem alteração no exame do quadril, história familiar de displasia de quadril, posição pélvica, condições neuromusculares e a monitorização de pacientes que já têm o diagnóstico de displasia de quadril. Indicações relativas, a gente teria óleo hidrâmino, né? E outras causas de posição inadequada dentro do útero. Tá? Coloquei referência bibliográfica tanto das indicações da I1 quanto das indicações da AP. Tá? Então, pela recomendação da AP de screening de displasia de quadril, posição pélvica, sexo feminino, enfaixamento incorreto da extremidade inferior. Na verdade, essa tradução aqui é a tradução de swaddling incorreto, né, que é se manter o paciente numa posição inadequada no período neonatal. E a história familiar positiva de displasia de quadril. Tá? Pela recomendação da AP, ser primogênito ou tetracolo congênito, anormalidade no pé e oligodrame não foi comprovado como fator de risco para displasia de quadril. A apresentação pélvica é o fator mais importante. E eles comentam que na Noruega teve uma redução significativa da prevalência da doença de diagnóstico tardio com ultrassom universal. Então, existem países do mundo que fazem ultrassom de todos os nenenzinhos e eles conseguem realmente reduzir a quantidade de nenéns que chegam com um ano de vida com alterações que deveria ter sofrido uma intervenção e não sofreu. Então, lembrando a indicação da AP, posição pélvica, história familiar, né, e história de estabilidade pelo exame clínico, preocupação exagerada dos pais, né, história de swaddling inadequado, né, e exame inconclusivo. Tá? Essa aqui é a descrição de como fazer o ultrassom de quadril, eu não vou discorrer muito em cima disso, tá? Isso eu vou deixar para uma próxima aula. Né? Essa aqui é um quadro representativo da imagem que a gente vai ver no ultrassom e da descrição de GRAPH. Tá? O método de GRAPH que a gente usa para avaliar, né, os pacientes que são considerados
né, com o quadro normal é a classe 1 de GRAF e 2A é o quadril imaturo. A partir do 2B, a gente já começa a considerar como tendo algum tipo de problema, né? O 2C, o defeito acetabular, né? 2D, labro invertido, luxação, né? Do 2B para frente, todos eles têm que ser encaminhados para o ortopedista pediátrico, tá? Essa aqui é a imagem que a gente vê no ultrassom. O certo seria essa parte aqui da cabeça do fêmur ser igual a essa parte aqui, que é coberta pelo teto do acetábulo. Esse ângulo aqui tem que ser um ângulo bem definido. Aqui o ângulo alfa ele tem que ser maior que 60, aqui a gente vê que ele é menor que 60, né? E o ângulo beta tem que ser menor que 55. Tá? Outra descrição da tabela de Graf, né? Outra descrição do ultrassom. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, da ressaltar nesse artigo e que eu achei interessante para poder descrever ele, né, no nosso clube de revista é o fato da importância da posição pélvica, do segmento desses pacientes, às vezes pela dificuldade de conseguir ultrassom, de conseguir um acompanhamento com ortopedista pediátrico, a gente desconsidera isso um pouco, que a gente não pode fazer porque a prevalência, né, é uma prevalência alta e a consequência para a gente desconsiderar a importância disso para o paciente, ela é grave. Tá? Muito obrigado e até a próxima.